Renan, é uma satisfação sempre muito grande, né, com poder contar com a tua participação nas aulas de gestão ambiental. E eu sempre falo que é um orgulho, né, muito grande para mim poder contar com a tua participação. Ainda mais considerando que tu vem representando uma empresa que eu tenho muito orgulho também, né, que é uma empresa que é da minha cidade natal, né, e que eu acompanhei o crescimento dessa empresa desde a década de 80, né? Então, e eu sinto muito orgulho, né, do Grupo Copobras, né? Não tem por que não falar isso, né, do orgulho que eu tenho da empresa e do que ela representa também, principalmente para São Ludgero, né, para as famílias que moram ali, e o que ela representa para as famílias que dependem dela, né? E toda a transformação que o grupo, que as empresas foram passando, né, por transformações ao longo das décadas, né? E falar de gestão ambiental, né, nessa semana que nós estamos aí abrindo a Semana do Meio Ambiente, né? Não seria nada mais justo do que trazer o Grupo Copobras, né, representado aqui pelo Renan, para falar para a turma, né, sobre o processo, né, de implantação do sistema de gestão ambiental. E hoje, né, as perspectivas, né, porque vocês já estão já estão aí trilhando por outros caminhos, né, Renan? Então, até pela própria necessidade, né, do mercado, né? Então, a tua fala hoje aqui, Renan, essa turma, né, da base do curso de administração, como eu te falei, é uma turma excelente, né? E nós estamos aí, nós iríamos fazer essa semana a visita na Copobras, e em função de toda essa questão da pandemia, então nós tivemos que alterar aí a nossa programação, né? E é uma turma que vem já acompanhando, né, estudando sobre política ambiental, sobre o processo de implantação, né, do sistema de gestão ambiental, a ISO 14000, as normas regulamentadoras, né, e é uma turma muito participativa, né, eu tenho certeza que hoje os teus conhecimentos, né, os teus saberes, né, com a prática, né, dentro da empresa, né, o teu caminhar, né, só vai somar para a formação profissional deles, né. E o Renan, turma, é engenheiro ambiental, né? Vou deixar depois ele se apresentar também, né, mas é engenheiro ambiental que está aí na Copobras já há bastante tempo, né. Eu acredito que tu vai falar também dos desafios, eu não vou falar aqui, mas dos desafios que tu encontrou quando tu entrasse, né, no grupo, né? E para nós, turma, nós somos privilegiados de poder contar com a presença do Renan aqui hoje, tá? Porque a gama de conhecimentos, né, os saberes, né, práticos, né, que o Renan vai passar aqui para vocês, eu não tenho dúvidas de falar isso, né? De que não é todo acadêmico que tem essa mesma oportunidade que vocês estão tendo. Então, aproveitem o máximo, né, esse momento, tá certo? E nós vamos, eu não sei, Renan, se a gente pode organizar as dúvidas para o final, acho que fica melhor, né? Ou se tu quiser já ir interagindo com a turma, certo? Tanto faz, eu acho que pode perguntar a hora que vira pergunta, não tem problema não, a gente para e discute na hora, acho que não tem problema não, velho. Certo, então tá jóia. Tá, tu queres tentar passar Pode ser. Pode ser? Uhum. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Eu acho que vai ser fácil aqui. Eu confesso que eu nunca usei esse da Microsoft, mas eles são bem intuitivos, né? Uhum. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, sim, perfeito. Então tá ótimo. Então, boa noite a todos. Para confirmar, né, fiquem à vontade para perguntar a hora que acharem necessário, né, não precisa esperar para o final, mas caso prefiram também não tem problema. Eu estou na Copobras desde 2010, são praticamente 10 anos aí, fechou 10 anos em março, entrei como estagiário,
de engenharia ambiental, entrei para me formar, né, e por consequência fui ficando e estou ali até hoje. Primeiro, é uma empresa de muita oportunidade, né, uma empresa que cresceu na região. A busca pela profissionalização foi uma segunda fase, né, a empresa já tinha seus 40 anos de idade quando resolveu buscar a profissionalização, e eu entrei bem nessa época, né, então as oportunidades elas são bem... aparecem bastante em diversas áreas e a gente tem que encaixar naquilo que a gente quer para a nossa vida, né, para realmente fazer aquilo que gosta. Eu entrei em 2010 o momento era outro, né? A gente falava de meio ambiente, já começava a falar, mas não era tão falado quanto hoje. Então, assim, a empresa que buscava alguma melhoria em meio ambiente naquela época era uma empresa já diferenciada. Hoje ele já é uma razão, né? Tu não consegue tocar nenhum tipo de negócio sem pensar na questão ambiental. E quando eu falo nenhum, é nenhum mesmo. No escritóriozinho de um funcionário, ele tem que ter uma separação de resíduo, ele tem que ter um consumo de energia. Então, se tu fizer a gestão ambiental jogar a teu favor, com certeza tu diminui teu custo e, consequentemente, né, tu se torna mais concorrente ao mercado. Então, isso é uma primeira mensagem, assim, que principalmente para o administrador tem que ficar muito clara. Trabalhar com meio ambiente é economizar dinheiro, porque na prática a gente vai economizar recursos ambientais e todo recurso ambiental ele custa dinheiro. E a valorização do recurso ambiental ela acontece de forma contínua e até exponencial. Hoje a energia elétrica e a água, aqui na nossa região, a gente tem quase de graça, né? Mas tem regiões do mundo, não só do Brasil, onde conseguir água é um problema, né? E a gente usa aqui de uma forma, entre aspas, descontrolada e a custo zero, né? Quem recebe água do sistema público paga por isso, mas quem pega do seu próprio poço não paga nada por isso, né? E vai chegar um momento que o governo vai taxar isso, é inevitável, né? É um recurso, é um insumo, e a gente vai ter que usar de forma racional, tanto para dispor para as próximas gerações, tanto quanto, né, para produzir, e, enfim, né, qualquer produto passa por uma necessidade de recursos ambientais. Então, quando eu entrei, assim, né, bem rapidinho, depois vou passar os slides, foi um pouco mais fácil, faço questão de dizer, a implementação da gestão ambiental na Copobras, porque ela foi top-down, né? A gente disse que foi de cima para baixo. Então, o presidente da empresa me chamou e disse, né, em 3 anos eu quero certificar na 14001. Aí eu disse, bora lá, quando o presidente quer, fica muito mais fácil, né? Fazer gestão ambiental sem a alta direção, a alta hierarquia querer, eu quase diria que é desperdiçar energia, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Aqui a gente está falando com administradores, então são pessoas, né, que no futuro serão administradores de empresa. Então, quando ele chamar alguém, eu acho que pelo menos ele já está vendido para a ideia de que meio ambiente é importante, né? E se é uma empresa pequena que tem pouco recurso, chama o engenheiro ambiental e diz o seguinte, dou 50% de tudo que tu economizar na minha empresa. É um bom começo e tenho certeza que vai ter aí um casamento entre quem quer economizar dinheiro e quem quer fazer meio ambiente e ainda ganhar dinheiro com tudo isso, né? Então, eu acho que assim, hoje está difícil, amanhã vai estar pior, né? Cada vez é mais difícil no sentido burocrático de tu abrir uma empresa, os licenciamentos ambientais, por mais que haja toda uma vertente de desburocratização, de simplificação, ele ainda é relativamente complexo. E antecipando uma mensagem que nós vamos falar lá no fim, nenhuma empresa hoje abre sem licença ambiental. Claro que tem comércios que não exigem licença ambiental, mas hoje até consumidor quer ver licença ambiental, então aquilo que há 10 anos atrás era uma opção, hoje faz parte do jogo. Então, enfim, cada vez mais a gente precisa dessa ótica ambiental sobre qualquer negócio. Então vamos lá, falar um pouquinho da Copobras. Copobras nasceu lá em 1970, né, foi a primeira produção que a Copobras fez foi o calçado Splin, né, então é esse calçado, essa sandalinha que a gente vê aqui no canto. Nosso fundador, seu Aloísio, né, fundou a empresa aos seus 50 anos de idade, então isso já é uma outra ponta de esperança muito grande, né? Às vezes a gente está ali com 50 anos de idade e pensa, putz, não fiz nada na minha vida que valeu a pena. Ainda tem bastante coisa para trilhar e seu Aloísio é uma prova disso. Então tá aí, lá em 1970 ele começou produzindo sandálias de plástico. Em 1970, falar em plástico, gente, era uma revolução, né? Então aí é um outro princípio, a gente tem que revolucionar o mercado sempre, né? Em 1974 nasceu a Incoplast. A Incoplast produz embalagens flexíveis, né, uma chips, packzinho de cerveja, fala daquilo que o pessoal mais conhece, né? Mas existe uma gama de produtos, saquinho de pão, de pet food, de arroz, de feijão, isso é o que a gente chama de embalagem flexível, é a cara da Incoplast. Já faço uma vírgula, o grupo Copobras, ele tem 4 produtos principais.
embalagem flexível, que é da Incoplast, o copo, que a gente já conhece, que é da Copobras, as bandejinhas de isopor, que é também da Copobras, e o copo térmico, que também é da Copobras. Então, existe a Incoplast dentro do grupo Copobras, mas lá em 2014, se eu não me engano, buscou-se uma unificação de nome e escolheu-se Copobras. Eu faço questão de dizer isso porque eu confesso que em 2010, quando eu entrei para trabalhar na Copobras, eu não sabia que a Copobras produzia 4 tipos de produtos e segmentos relativamente diferentes. Então, caso alguém não saiba, já fica aí o conhecimento. Depois eu vou mostrar imagens que vai ficar mais fácil. Antecipo, tem que falar mais uma coisa, gente, eu gosto de falar bastante. E esse é um problema, dependendo do contexto ele pode ser uma solução, mas dependendo a ótica ele também é um problema. Então tem slides que eu vou ter que pular aqui, porque seria muito mais para uma turma de engenharia ambiental, e aí eu antecipo um pedido de desculpas que eu não consegui lapidar essa apresentação. Ela tem dados relativamente antigos, mas enfim, para efeitos de conhecer o sistema de gestão ambiental, ele é suficiente. Então vamos lá, continuando. Em 91 nasceu a Copobras. Poxa, era 20 anos depois, a Copobras ainda estava se renovando. O seu Aloysio na altura de seus 70 anos, se a gente fizer alguns cálculos. Então lá em 91 nasceu a Copobras, propriamente dita, que é a produção de copos. Em 96, a gente abriu a primeira planta fora de São Lugero, que foi em Marialva, Paraná. Uma planta de embalagens flexíveis, que está lá até hoje também. Atualmente, a Copobras detém 20% de market share, então a Copobras Copos, que é o ramo de descartáveis, e 5% de embalagens no mercado nacional. No mercado internacional, a gente é pouco expressivo. O plástico normalmente é produzido onde se consome, porque o frete tende a encarecer o produto de forma a não tornar ele competitivo. Então, enfim, market share significa parcela de mercado. Então, 20% de todo o descartável do Brasil é produzido na Copobras, e das embalagens flexíveis é 5%. Continuando, a gente tem 12 unidades produtivas em 6 estados do país. Esse slide aqui, ele já não inclui a planta de São Paulo, que a gente adquiriu em final de 2018. Cerca de 3.500 colaboradores, era isso. A gente teve algumas demissões em virtude da pandemia, não muito diferente das outras empresas, e eu não consigo precisar esse número, mas ele ainda continua acima dos 3.000. A gente tem aproximadamente 15 mil clientes no Brasil e no resto do mundo. É pouco, a exportação não é muito forte na Copobras, mas acaba sendo expressiva, principalmente quando negociado em dólar, no momento atual. O faturamento gira em torno de 800 milhões de reais ao ano, já bateu 1 bi, já passou de 1 bi. Esse faturamento seria do ano passado, mais ou menos. É a maior de descartáveis no Brasil, então ela tem 20% de market share, mas é a maior que tem no Brasil. Então não tem ninguém maior que a Copobras no ramo de descartáveis. E é a terceira maior em embalagens flexíveis. Então demonstra aí sua predominância no sentido de mercado nacional. É uma empresa que realmente é boa naquilo que faz e é conhecida nacionalmente por aquilo que faz. Essa é a planta de São Lugero, a Copobras nasceu em Santa Catarina, nasceu em São Lugero. Então aqui com uma ressalva. Vocês veem meu mouse aí, gente? Só para ter certeza. Dá de ver, não? Sim, mouse preto, né? Isso mesmo. Pretinho, ele muda de cor. Mouse... Estou vendo aqui o pontinho. Isso. Não, mas tá ótimo. Aqui é só para ficar claro, essa planta aqui não é nossa, tá? Isso que eu estou circulando é uma empresa de molduras. Então, o resto aqui é tudo nosso. Aqui já cresceu. A gente tem uma caldeira, um depósito solvente, então a planta já cresceu um pouquinho, mas é a última imagem aérea que nós temos até então. Planta de Marialva, seus 15 mil metros quadrados, uma planta moderna, principalmente para a época que ela foi construída. Depois a gente tem a planta de Carmópolis de Minas, uma planta gigantesca também, considerando que produz só descartáveis. Essa é a planta que com muita tristeza eu lembro, mas todos devem conhecer ou ouviu falar, que no início do ano passado, de 2019, pegou fogo. Pegou fogo em todo esse pavilhão aqui, praticamente. Hoje os pavilhões são unidos, mas foi isso aqui que a gente perdeu na época. Continuando, uma planta de João Pessoa, uma planta que também já cresceu. Esse terreno do lado aqui é um terreno que a gente adquiriu, então a gente já tem aqui cerca de 40% a mais de área. A gente ainda não construiu muitas coisas nela, tem um depósito solvente e tal, mas já cresceu, deve estar com uns 45 mil metros quadrados de área construída. A planta de Manaus, uma planta que é relativamente menor, então é a menor planta que a gente tem, mas está lá na Zona Franca, existe um mercado específico,
Então, é uma planta altamente produtiva e ela mantém uma perenidade, assim, ela oscila pouco. Claro que agora, em épocas de pandemia, eu nem vou fazer questão de ficar detalhando que a gente está sofrendo nessa época, mas enfim, né? Está todo mundo apanhando aí. A planta de São Paulo não está aqui, gente, eu não tenho foto dela, mas é uma planta de... deve ter uns seus 15 mil metros quadrados também, é uma planta bem expressiva. No mercado, geograficamente muito bem localizada, né? Que o grande consumidor de bandejas, que é o que produz aquela planta, é o Sudeste, né? Então, bandejas não adianta transportar de norte a sul, porque o frete encarece a ponto de tirar o poder de concorrência do produto, né? Então, a gente tem que espalhar no Brasil se a gente quiser alcançar o Brasil inteiro. E agora foi uma conquista muito boa essa planta lá de São Paulo. Esses são alguns dos principais produtos, então, de embalagens flexíveis, né? Então, embalagenzinha de bolachinha, de macarrão, pet food é o principal, tá? Então, isso aqui é o carro-chefe da Copobras, da Incoplast, no caso, né? É a nossa grande expertise, poucas empresas produzem na mesma qualidade que a gente. Os outros são embalagens menos complexas, né? Então, mais pessoas produzem. E esse aqui é uma linha que eu não citei no começo, ele entra na embalagem flexível, mas são os envelopes especiais. Alguém abriu o microfone aí, se quiser falar, fique à vontade, gente. Mas eu vou tocando aqui, dá um berro aí que eu paro. Essas embalagens são para transporte de valores, né, principalmente SEDEX, enfim, cartas que a gente manda aí para o Brasil inteiro. Então, ele tem sua aplicação bem específica. Pouquíssimas empresas no Brasil produzem ela. Já a planta de Copobras, propriamente dito, ela produz uma infinidade de produtos, mas todos eles dizem respeito a um pote. Basicamente é isso, né? É um pote para salada, é um pote para sorvete, é um pote para bebida, é um pote para comida, enfim, né? Tentando generalizar, assim. Milkshake, enfim, e até embalagenzinha de ovo. Então, isso daqui é a gama de produtos da Copobras. Alguns clientes da Incoplast, então aqui entra grandes empresas do Brasil inteiro, assim como outros clientes da Copobras, então são alguns dos grandes clientes, né? Aqui entra uma ponta já de gestão ambiental. Grandes clientes, gente, exige sistema de gestão ambiental, né? Então, quando a gente pega uma Nestlé da vida, a Nestlé vem 3 vezes por ano fazer auditoria na Copobras e eles pegam tudo, gente, inclusive gestão ambiental. Eles pegam folha de pagamento, verificam hora extra, se o cara está fazendo a mais que deveria, se ele recebe, se a empresa recolhe FGTS, se a empresa separa resíduo, se a empresa treina os funcionários em sustentabilidade e assim por diante. Eles querem comprar de quem tem responsabilidade, né? Então, essa é uma primeira ressalva que a gestão ambiental já nos diferenciou. Se nós não tivéssemos sistema de gestão ambiental, sem sombra de dúvidas, com certeza, nenhum desses clientes que nós estamos vendo compraria da gente. Porque quando tu compra um produto de uma empresa que não tem gestão ambiental, ele pode virar um problema para ti, pode virar um passivo. Porque a gestão ambiental, ela tem responsabilidade compartilhada. O que eu quero dizer? Se a Nestlé comprar da Copobras e a Copobras negligenciar as normas e, por um acaso, daqui a pouco, vamos pegar um exemplo, contaminar o Rio Braço do Norte, e a Copobras não tiver cacife financeiro suficiente para bancar aquela descontaminação, a justiça vai buscar os maiores clientes da Copobras e vai mandar esses caras pagar. Então, comprar, gente, é complexo. Nós estamos falando do nosso cliente, mas a gente tem todo o nosso controle de quando a gente compra a nossa matéria-prima. A gente só compra também de quem tem sistema de gestão ambiental. Não precisa ser certificado. Algumas empresas exigem certificação. A Nestlé é uma. Mas os nossos fornecedores hoje a gente não exige. Enfim, Prosegur, Bimbo, DHL, Ambev, nós estamos falando de players aqui que os administradores aí devem conhecer. A Copobras é a mesma coisa. Então a gente tem várias empresas aí que só compram da gente porque ou a gente é certificado ou tem um sistema de gestão ambiental que a gente consiga vender. Não vender o produto, e sim vender de que o sistema é eficiente. Vamos falar do sistema de gestão ambiental propriamente dito. Começa por aquilo que eu já falei no começo, apesar da redundância da palavra. Aí. É top-down. Quando a alta direção quer, tudo é consequência. Quando a alta direção não quer, o desafio é muito maior. Daí é para inglês ver, que não é o caso da Copobras. Primeiro, o que é gestão ambiental? É administração, e aqui está grifado, porque é o que vocês vivem e vão viver possivelmente o resto da vida. É a administração do exercício de atividades econômicas e sociais, de forma a utilizar de maneira racional os recursos ambientais. Aqui nós devemos parar. Gestão ambiental basicamente é isso, gente. É utilizar de maneira racional os recursos naturais. Nada mais do que isso. Então, complementando, é implantar sustentabilidade ambiental em atividades industriais, é compatibilizar o crescimento econômico e a preservação ou recuperação ambiental.
E se a gente lembrar do conceito de desenvolvimento sustentável, ele nada mais é do que isso. Consumir hoje de forma que não falte para o futuro, um português mais ríspido, né? Então é isso que a gente busca quando faz gestão ambiental. E o principal desafio da Copobras hoje que seria a matéria-prima. A matéria-prima da Copobras vem do petróleo e o petróleo não se produz. A gente tem a mesma reserva de petróleo que nós tínhamos há 100 anos atrás, com a exceção que a gente vem consumindo ela. Então não é a mesma, ela só reduz. Mas petróleo não é algo que eu produza, então mais cedo ou mais tarde ele vai acabar. A indústria plástica consome cerca de 3% do petróleo mundial. Então só para a gente ter essa noção, tá? Então, aqui, bababá, que é gestão ambiental, é utilizar de forma certa a matéria-prima, insumos, água e energia. É muito simples, mas é extremamente difícil dependendo do contexto. E reduzir o impacto ambiental, né? Aqui tem uma separação. Isso aqui é onde eu consigo agir na causa. Tudo que eu economizar aqui, eu não gero efeito. Então, eu não consumir matéria-prima, eu não gero poluição, eu não gero diminuição de recursos e assim por diante. Aqui, eu já gerei, eu já consumi, agora eu preciso reduzir o dano. Então, aqui eu trato a causa, aqui eu trato o efeito. É muito melhor trabalhar aqui, né? O resultado é muito maior quando eu trato, né, o problema que está me gerando a doença. Aqui é o remédio. Então, vamos lá. Eu fui no médico e disse que eu estou com dor de cabeça. Ele pode me dar um remédio. Eu vou estar tratando o efeito. E eu posso ir no médico e ele diz, espera aí, vamos investigar essa dor de cabeça. Essa tua dor de cabeça está vindo do que tu come. Aí eu mudo meus hábitos alimentares, eu não preciso tratar o efeito, eu trato só a causa. Só uma analogia para vocês entenderem, né? Que é muito melhor economizar do que tratar aquilo que eu já gerei. Ciclo de gestão ambiental, gente, isso ainda serve para vocês. Ele é baseado no PDCA, né? Que em inglês é o Plan, Do, Check, Action. Né? Então, nada mais é que a gente planejar, executar, verificar as falhas e ajustar. A nossa vida é assim, a nossa empresa é assim, e bem ou mal, tudo vai ser assim. Né? Então, vocês já devem ter ouvido no PDCA, no termo PDCA, e ele norteia todas as normas, inclusive a 14.001, que a Copobras é certificada. Então, a gente vai lá, faz o planejamento, como que a gente vai implementar. Aí a gente vai lá e implementa. Depois de implementado, a gente vai verificar o que deu certo e o que deu errado. Muita coisa dá errado, ninguém nasce perfeito. E aí o que deu errado a gente corrige na fase de ajuste. E aí é um ciclo que se renova automaticamente. Tá conhecido como melhoria contínua. Acho que eu pulei alguma coisa. Não. O planejamento passa pela elaboração de política ambiental, identificação de aspectos, identificação de legislação, né, elaboração de programas, objetivos e metas. Acho que aqui tem uma coisa super importante para administradores, que é a legislação. Às vezes a gente entra num negócio sem conhecer a legislação aplicável. Eu vou abrir uma granja de porco porque o porco está R$6 o quilo e eu tenho 100 mil para investir e bora lá. Então vamos lá. Aí tu vai lá, tu compra um terreninho, tu constrói um pavilhão em cima, tu diz, pô, agora eu vou licenciar. Aí tu vai lá licenciar, a licença não sai, porque tu não tens uma área suficiente para produzir porco. Aí tu vai dizer, porra, mas eu vou produzir 100 porco, eu tenho aqui baia para 200 porco. Mas a atividade de suinocultura te exige uma área, porque o teu porco vai gerar esterco, e esse esterco tu vai ter que espalhar no pasto, de forma que não sature o pasto e assim por diante. Então, assim, nenhum negócio começa ao acaso. A gente tem que ter um mínimo de noção. Né? Tem loucos, né? Tem players que se arriscam no mercado e dá certo, mas administradores não. Né? A gente tem que planejar aquilo que a gente vai fazer. Então, o mais importante desse slide aqui para vocês, administradores, é legislação aplicável. Conheçam o ambiente que vocês vão jogar. Né? Não vão descobrir que tem uma lei que não permite vocês construir lá na frente. A Copobras nasceu em 1970 e ela está na beira do rio. E ela já teve muito problema com isso. Aí os conhecedores de normas ambientais vão dizer que a CONAMA nasceu em 86. Mas espera aí, a norma que fala de proximidade de rio é de 86. Mas existia uma legislação lá de 64 que já falava de proximidade de rio. Então a Copobras começou errado. E se comprasse a briga, a Copobras não ia poder operar ali onde ela estava e pronto. Por que ela conseguiu? Porque há uma questão social envolvida e ela fez medidas compensatórias. Né? Mas dependendo do contexto hoje, gente, teria que sair da cidade, teria que sair da onde está e reconstruir tudo de novo. E para algumas empresas não existe essa margem. Para algumas empresas já estão no limite do custo. Quem dirá se transferir um parque fabril. Então, continuando. Bom, a política ambiental, basicamente, né, ele é o começo de tudo e ele deve demonstrar os interesses da empresa. Ele é um cabresto, assim, ele é um norteador de tudo aquilo que tu faz. Né? Quando certificado, ele tem que ser formal e divulgado. Mas, né, em alguns casos, né, como uma empresa menor, não necessariamente tu precisa ter uma política. Aí tu tem só um princípio, né? E eu acho, assim, independente de ter política ou não ter, essas 3 palavrinhas aqui são providenciais.
Melhoria contínua, eu quero sempre melhorar. Prevenção à poluição, e aqui nós não estamos falando de remediação, nós estamos falando de prevenção, que eu não precisar consumir, eu não consumo, que eu puder não gerar, eu não gero. Mas, principalmente, gente, atendimento à legislação. Isso aqui é pré-requisito. Os outros dois são opções, entre aspas, né? O que eu quero dizer? Tu pode gerar efluente, não tem problema, né? Atendendo à legislação, pode. Mas tem que atender à legislação. Essa aqui é a política da Copobras, né? Então, vou focar aqui no mais importante. Entre tudo que a Copobras busca, né, o item da gestão ambiental está aqui: prevenção da poluição e desenvolvimento sustentável. Extremamente desafioso. Simples, mas extremamente desafioso. Poluição, gente, não é muito problema da Copobras. Não só da Copobras. A empresa plástica, de uma forma geral, ela não polui. Ela é uma empresa seca, com consumo de água baixíssimo, consumo de energia elevado, mas aí a gente tem uma dádiva de estar no Brasil, que o Brasil, né, grande parte da geração de energia vem de recursos hídricos, então é renovável, então não é algo que aflija muito, né, o nosso dia a dia. O desenvolvimento sustentável já é um desafio maior, né, porque como eu disse lá no início, 99% do peso do nosso produto vem do petróleo, né, e o petróleo tende a acabar. Apesar de que, assim, né, grandes consumidores de petróleo estão achando fontes alternativas e, estrategicamente, a gente tem clareza de que petróleo vai sobrar em breve, né? Mas, esse breve, se a gente planejar para os próximos 1000 anos, claro que é um exagero da minha parte, mas eu digo assim, o desenvolvimento sustentável é um sistema que se autorrecicla. Então, se a gente continuar consumindo petróleo, que seja daqui 1000 anos, ele vai acabar. Então, é algo que a gente tem que buscar, né? Fontes alternativas de matéria-prima. Isso aqui não vou entrar em detalhes, aqui eu vou pedir perdão para vocês, eu vou pulando, né? Porque eu, mais uma vez, não tive aí o capricho de ocultar esses slides todos. Aí eu vou pegar aqui o que é principal para vocês. A parte de execução é importante, né? Então, a gente falou da parte de planejamento, que é gerar uma política, né? Principalmente isso, e depois tudo vem na parte de execução. A parte de execução, ele entra em estrutura de responsabilidade, então a gente tem que dizer quem é responsável por quê, a gente tem que fazer os treinamentos, gente, então aqui, eu tenho uma empresa com 10 funcionários, tem um encarregado e 9 liderados. Beleza, encarregado, a tua missão é garantir que as pessoas separem resíduos. A gente vai lá para os liderados e diz, gente, a missão de vocês é separar os resíduos. Então é isso que eu estou querendo dizer, né? Estrutura de responsabilidades, aí a gente treina as pessoas. Como que vocês separam o resíduo? Assim, assim, assado. A gente comunica essas pessoas, né? É uma etapa até anterior ao treinamento. Vocês estão recebendo treinamento disso e daquilo. E depois existe uma documentação que prova aquilo que tu diz que faz. Então, resumidamente, é isso. Isso aqui é a instrução de trabalho. Isso é uma coisa importante, gente, né? Isso aqui é receita de bolo. Tudo que a gente exige de comportamento dos funcionários, é interessante que tu tenha escrito. Senão depois tu não tem nem como cobrar, né? Então, isso daqui é de separação e armazenamento de resíduos industriais. É uma instrução com 5 folhas que diz tudo que o cara tem que fazer sobre resíduo. Olha, o resíduo tal, vamos pegar um exemplo, a estopa que tu vai usar para limpar uma cola, quando tu botou na cola, ele se contaminou com produto químico. Então, ele virou um resíduo contaminado, um resíduo classe 1. O resíduo classe 1, tu tens esse coletor, que é o laranja, tens que colocar aqui, porque eu só vou mandar para aterro industrial o que está no laranja. Se tu botar papel no resíduo, no coletor laranja, eu vou mandar para aterro uma coisa que eu poderia reciclar, né? Então, basicamente é isso. É uma receita de bolo de como ele deve se comportar. Se não fizer isso e ele não cumprir depois, tu não tem nem como punir, advertir ou mesmo corrigir. Apesar de que hoje na Copobras a gente pode jogar fora esses documentos que tudo continua. Por quê? Porque já virou cultural. E esse é o ápice da gestão, né? Com certeza o ápice da gestão é quando tu naturalmente faz aquilo que estava escrito na receita de bolo. É quando realmente eu não preciso mais da receita para produzir o bolo. E a gente está hoje, graças a Deus, nesse nível dentro da Copobras. Ficha de comunicação interna, tudo que acontece lá dentro a gente tem que conhecer, vazou solvente, deu problema aqui ou acolá, o pessoal tem que nos comunicar para que a gente possa agir. Não vou detalhar pelo público, mas se houver dúvida, gente, só diz, Renan, aí eu paro de falar e pergunta, tá? A gente tem uma preocupação muito grande com partes interessadas, né, e depois eu vou explicitar mais, mas o nosso maior desafio hoje está em relação ao produto que a gente bota no mercado e não necessariamente como que a gente produz ele. Então, partes interessadas quem são? É comunidade, é cliente, é trabalhador, é prefeitura, é todo mundo que direto ou indiretamente sofre, né, bem ou mal com a presença ou com os produtos da empresa.
Então, quando a gente tem uma reclamação, a gente faz toda a formalidade de receber, fazer uma tratativa, verificar quais as causas daquela reclamação e agir. A gente teve um agora, né, muito recente, fazem 15, 20 dias, que teve um vizinho nosso, uma empresa de moldura, que nos chamou, ele teve uma vistoria do órgão ambiental e pegaram pedaços de plástico no pátio dele. E ele me chamou lá e disse, não, beleza, vamos resolver. Então, o que a gente fez? A gente vê isso aqui e registra toda essa tratativa. Então, a gente bota que ele reclamou que tinha material plástico no pátio dele. Aí, né, já indo lá no fim, o que aconteceu nada mais foi que um silo nosso estourou, e a gente não sabia disso, não sabia que tinha vazado, sabia que tinha estourado, mas não sabia que tinha vazado. A gente consertou o silo e não tomou conhecimento do problema que ele tinha ocasionado. Nosso vizinho nos acionou e a gente foi lá e verificou. Então, o que a gente fez? A gente fez uma limpeza da área, né, fez todo o relatório para entregar para ele, até para o seu órgão ambiental questionar e ter o que entregar, e fizemos a manutenção preventiva dos silos e criamos alguns sistemas de contenção para caso venha estourar, não haja contaminação. É sistema de rede, basicamente é isso. Então, enfim, né, é algo que a gente dormiu na ignorância, mas acordou no conhecimento e tem que tratar. Então, né, uma vez tomado o conhecimento da situação desagradável, digamos assim, a gente tem que ir lá tratar e que, de preferência, se crie uma solução sistêmica e não pontual, né? Porque senão, daqui a 6 meses, a gente vai ter o mesmo problema, e daí a gente está enxugando o gelo. Aí a gente beira, perdão a expressão, a burrice. Né? Eu sempre falo isso lá dentro, para todo mundo, gente, as soluções têm que ser sistêmicas e não pessoalizadas. Né? Não, eu vou cuidar para não estourar o silo. Então, beleza, amanhã tu sai, vem outro, e o cara não vai ter o cuidado que tu teve e o silo vai estourar. Né? Então, em grandes empresas, mas até pequena, mas assim, grandes empresas, a gente não pode depender da pessoalidade. Né? A gente tem que ter situações que elas se autoalimentam. Eu não posso depender de alguém de lembrar de fazer alguma coisa. Eu até posso ter esse cenário, mas eu tenho que ter uma sistemática que lembre aquela pessoa que ele tem que fazer tal coisa. Né? Senão vira uma bola de neve e a gente não consegue garantir a melhoria contínua. Isso aqui é como a gente trata, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Então, o sistema ele é todo baseado no manual, então a gente tem um manual, que nesse caso não é só ambiental, é manual do sistema de gestão, que aqui eu vou fazer uma vírgula importante. Na Copelbras, a gente tem 3 certificações. A ISO 9001, que é a de qualidade, a ISO 14001, que é a de meio ambiente, e a gente tem a de segurança alimentar, que é a 22000. É a hoje mais desafiosa, com certeza. Então, assim, grande parte das nossas ações tem que abraçar essas 3 normas. Então, a gente tem um sistema de gestão integrado, que não olha só meio ambiente, só qualidade ou só segurança alimentar, olha tudo. Né? É um sistema conexo, comunicante, né? E que, enfim, né? A gente sempre brinca lá, não adianta tapar a cabeça e destapar os pés. Às vezes a gente arranja uma solução para meio ambiente que cria um problema para a qualidade e assim por diante. Por isso que o sistema tem que ser integrado, né? Senão, a minha solução gera um problema para o próximo departamento e aí vira, né, um novelo de lã que não acaba mais. Mas é todo documentado, né? É uma premissa da norma. Esquece isso aqui, gente. Ainda na fase de execução, a gente tem controle de documentos, os documentos têm que ter revisão, tem que ter quem aprovou, quem revisou, onde que está publicado. Isso para sistema certificado. Né? Não acho que seja algo extremamente importante para empresas menores que não têm pretensão de certificar. Agora, o controle operacional, gente, é a cereja do bolo. O controle operacional é aquele slide que eu mostrei para vocês da separação de resíduo. O cara vai ligar a máquina. A gente tem uma receita de bolo de como que ele liga a máquina para não ter desperdício de energia, para não ter geração de ruído, para não ter geração de fumaça e assim por diante. Isso aqui, com certeza, é a cerejinha do bolo. É onde a gente ganha economicamente. Não adianta nada eu ter um belo sistema de gestão na fase de planejamento e de cheque se eu não tiver um controle operacional muito robusto. Então, é aquele exemplo que eu dei. Eu tenho uma lixeira de papel. Papel, vamos supor que eu vendo R$1 o quilo para reciclagem. Aí eu vou lá e instigo todo mundo a separar. Aí me vem um dito cujo e me bota uma estopa de tinta dentro desse latão de papel. Aquilo que era para me vender a R$1 o quilo, agora eu vou pagar R$1 o quilo para mandar lá para Joinville para alguém abrir uma vala e enterrar. Né? Então, algo que era receita vira despesa. Então, controle operacional, gente, é fundamental. E é aqui que a gente ganha economicamente e, consequentemente, ambientalmente. Mais uma coisa bem importante, gente, principalmente para empresas, é preparação e respostas à emergência. Qualquer administrador tem que conhecer isso, gente. Aonde que eu posso perder o meu negócio? Vazar 20 mil litros de solvente no rio pode matar teu negócio, porque a multa ambiental ela é sempre estratosférica, porque não se conhece
toda a consequência do dano ambiental. Então, tu tem que dar muito dinheiro para que daqui 10 anos, se eu ainda tiver problema, eu tenha dinheiro para ficar bancando aquele prejuízo que tu causou. Então, o dano ambiental nunca é 1.000, 2.000, é sempre 100 mil, 200 mil, 1 milhão, sabe? Então, assim, ó, mata um negócio rapidinho, tu tem uma multa, né, de algo que tu não controlou. Então, assim, existe duas opções. Tu ser negligente, fui burro, não sabia que tinha esse risco e aconteceu. Ou tu ser omisso. Eu conheço o risco, vou fingir que ele não existe e vamos tocando. Com a sorte, talvez tu toque alguns anos, né? Com o azar, tu vai morrer rapidinho. Então, os dois lados são ruins, né? Tanto a negligência, que daí é a escolha de um mau profissional, quanto a omissão, que é aquilo que tu finge que não vê. Então, enfim, a gente tem um PAI, que a gente chama, que é Plano de Atendimento a Emergências, que lista todos os cenários de emergência que eu posso ter, e, pasmem, tem até terremoto, né? Então, tudo que eu posso ter e que medidas eu vou tomar caso aquilo venha acontecer. Ah, mas vocês fazem isso só pela certificação? Não, gente, a gente tem cliente que quer saber o seguinte: se uma fábrica de vocês pegar fogo, quem é que vai produzir para mim? Eu não posso desabastecer, né? Então, isso faz parte do nosso know-how, né? E nos mantém como estratégico para o cliente, né? O cliente olha, pô, peraí, a Copobrás tem essa planta aqui, mas se pegar fogo, ela tem aquela lá, né? E se pegar fogo nessa, eles dizem que em tantos meses eles conseguem voltar a produzir. Então, vou puxar o exemplo aqui de Minas Gerais. Dia 7 de janeiro de 2019 pegou fogo na nossa planta de Minas Gerais, e dia 1º de maio a gente estava retomando. Nem a seguradora acreditou que a gente foi tão rápido na retomada. A gente tinha seguro de 6 meses de lucro cessante, ou seja, nós poderíamos ficar 6 meses sem trabalhar, que o lucro daquela planta a seguradora depositava no final do mês na nossa conta, né? E mesmo assim, em 5 meses a gente estava operando. A seguradora até hoje abre a boca para, assim, porque não acredita o quão rápido a gente, né, reestabeleceu a planta e a planta está lá produzindo. Agora com as dificuldades da pandemia, né? Esse era um cenário que a gente não previu, gente, né? Então, por mais que esse foi um cenário de negligência, né, a gente nunca pensou que uma pandemia pudesse botar em risco as nossas operações. Mas aí não é nem a certificação, né, ambiental, assim por diante, aí já é estratégia de negócio mesmo. Bom, vamos lá, senão não para aqui. Passar direto isso aqui. Toda instituição de trabalho tem um responsável, né? Seja um presidente, diretor, ou no caso um técnico. Nesse caso ali era eu como engenheiro ambiental. Eu hoje estou muito mais dedicado à área de segurança na empresa, mas tudo que tem aqui eu conheço ainda. Procedimento de gestão ambiental, ele já virou um PAI, então esse é um arquivo antigo, né? Ele era um documento separado e hoje ele é um documento que faz parte de um arcabouço mais robusto. Antes aqui tudo bem que era 9 páginas, que listava todos os nossos possíveis riscos ambientais, mas agora ele é muito maior. Plano de emergência, que é interessante, gente, simulados de emergência ambiental. Não adianta eu achar que pode acontecer uma emergência ambiental e nada eu fazer com isso. Não, só sei que pode acontecer. Tá, mas o que tu faz com isso? A gente faz simulados para a gente ser cada vez mais eficiente numa necessidade real. Então, todo ano a gente tem alguns cenários de emergência que a gente vai lá e simula, né, para ganhar proeficiência no assunto. Esse aqui é um por exemplo, de derramamento de produto químico, que a gente fez em uma das nossas plantas. A gente foi ali, derrubou uma lata de água, fingindo que era solvente, e verificou se as pessoas sabiam o que fazer. Hoje a gente está muito mais, como é que eu vou dizer assim, muito mais sacana, porque isso aqui era um simulado conhecido. As pessoas sabiam que a gente ia derrubar e a gente estava monitorando o quão eficazes eles eram, né, nessa contenção. Hoje, a gente vai lá com uma empilhadeira com um tamborzinho dentro da fábrica, a empilhadeira dá um trancaço e o tambor vira. Ninguém sabe que aquilo é um simulado. Todo mundo olha e tem que tomar suas decisões de como agir, né? Então, hoje a gente até fala, isso era treinamento, gente. Simulado é hoje, né? Que a gente vai lá sem aviso prévio e toca ali o dito, a gente chama, que diz que é solvente, né? Derramou solvente, derramou tinta, bota água com corante, assim por diante, para o pessoal realmente acreditar. Porque quando a gente começou isso aqui, a primeira vez que a gente derramou, teve um lá que disse, nem na bala, a gente é simulado. Porra, a gente quase matou o cara, né? Porque mesmo que fosse simulado, a ideia era testar as pessoas para ver se elas sabiam como se comportar nesse cenário. Mas, enfim. Então, né, um pequeno escritório não vai ter essa necessidade, né, gente? Mas empresas, toda empresa tem um tambor de óleo. Tem um tambor de óleo já suscitaria uma necessidade de ter uma forma de reagir. Aí depois a gente vai lá e faz toda a análise crítica do simulado, que deu certo, que deu errado, critica, corrige, PDCA, né? Planeja o simulado, executa o simulado, verifica o que deu errado e corrige aquilo que deu errado. É um micro PDCA, né, como na nossa vida de uma forma geral. Então a gente entra na parte de verificação.
do PDCA. Então, a gente vai lá, vai fazer monitoramento e medição. Tratei efluente, ele está atendendo? É uma verificação. Avaliar requisito legal, eu já implementei, já sei que eu atendo, mas periodicamente eu tenho que avaliar se eu continuo atendendo. As legislações mudam, o meu processo muda e eu tenho que verificar se continuo atendendo. Gera não conformidades, ações corretivas, ações preventivas, auditoria interna, que vai verificar se todo mundo cumpre aquilo que está desenhado, né? E uma vez por ano a gente apresenta um resumo de tudo que deu certo, né? Ou melhor, de tudo que aconteceu no sistema de gestão, para a direção e a direção da INPTs. Eu quero mais energia em redução de energia, ou de água, ou eu quero mais energia em requisitos legais, e assim por diante. E aí a gente se molda para o próximo ano letivo. São alguns checklists que a gente faz lá dentro da planta, né? Então não vou entrar em detalhes. Isso aqui é interessante, o dado está desatualizado, mas eu conheço o dado fresquinho, né? Na verdade, o ano aqui está desatualizado, mas eu tenho os dados frescos. Então, uma coisa super importante é o atendimento a requisitos legais. Aqui em 2016, nós já estávamos certificados há 3 anos, se eu não me engano, e mesmo assim a gente tinha 29% de legislações que a gente não atendia. Em 2017 caiu para 14%. Hoje a gente oscila de 0,5% a 1%, porque são só atualizações de normas novas que saem, né, de atualizações de normas antigas ou algumas normas novas. Antecipando, nosso principal desafio hoje é PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí, gente, seja do pequeno comércio ao grande atacadista ou a grande empresa, todo mundo vai passar pela PNRS, tá? Bem ou mal, mais cedo ou mais tarde. As ações corretivas a gente trata com algumas ferramentas. Essa tela já é antiga, né? Isso aqui mudou no ano passado, então, mas não muda nada para vocês. Vocês têm que entender que a gente tem metodologias de tratar problema, né? O Ishikawa, que é a espinha de peixe, Brainstorm, que é o toró de parpite, os 5 porquês, ver e agir, enfim, a gente tem uma infinidade de metodologias que a gente pode utilizar para achar as causas de um problema e para corrigir ele. Porque se não, eu fico só tratando o efeito. Derramou o solvente, seca? Não, gente, isso não é tratativa. Por que derramou o solvente? Aonde que houve a nossa falha? E mesmo que vazasse, ele deveria ter uma contenção. Por que a contenção não funcionou? Então, a gente vai fazendo várias perguntas, igual criança, até que a pergunta não tenha mais resposta. Aí a gente está muito próximo da causa raiz. Então, essas ferramentas são estimuladas que a gente utilize, né? A gente faz treinamento e tal, mas suponho que vocês devem conhecer aí algumas delas, talvez melhor do que a gente lá da Copobras. Aqui é a espinha de peixe, né? O Ishikawa aqui que a gente chama, ou pode chamar de 6M, né? Porque todos eles aqui começa com M, ó. Então a gente vai lá verificar por que deu errado, né? Deixa eu lembrar o problema desse daqui. Evidenciado que o colaborador desconhece a matriz de aspecto e impacto. Então, por quê? Porque falta conhecimento do trabalhador. O que a gente faz? A gente retreina ele. Então, basicamente, é assim que a gente vai resolver aquele problema do slide anterior. Mas existem várias possíveis causas latentes, às vezes causas que a gente não enxerga, que são medidas administrativas, enfim. Então, a gente tenta ser minucioso. Que esquece, cronograma de auditoria, são as auditorias internas que a gente é obrigado a fazer todo ano. Análise crítica da direção, gente, possivelmente alguns dos administradores aí que a gente está conversando vão ser diretores ou vão tocar um negócio, né? Então, o que a gente apresenta para a direção, que seriam no futuro vocês? A gente verifica a eficácia do sistema de gestão, né? Então, verifica, de tudo que a gente tinha programado, isso deu certo, isso deu errado, e a gente teve um problema aqui, que foi uma falha de verificação, enfim. A gente indica oportunidades de melhoria, indica a necessidade de alteração da política, indica a necessidade de alteração de metas e objetivo. Então, a gente vai indicando um monte de coisa, e depois a direção vai e nos dá os inputs, quero melhorar aí o meu consumo de energia em 5% para o próximo ano. Eles falam isso, então eles falam o quê, ou onde querem chegar, e a gente vai lá tratar o como. Aí a gente da área técnica vai lá e desmiuçia um plano de ação para transformar num como. Tu quer reduzir 5% do consumo de energia? Beleza, eu vou montar um plano para te conseguir reduzir isso. Claro que, gente, não é tão simples quanto eu estou falando, né? É extremamente complexo, às vezes as metas são tão desafiosas que se tornam infactíveis e a gente tem que reconversar, ou às vezes o cenário muda. A gente tinha, não do ponto de vista ambiental, mas do negócio, uma medição de reduzir estoque em tantos por cento esse ano. Veio a pandemia. Esquece tudo, gente. Faz estoque, porque o mundo vai consumir plástico, né? Então, assim, a gente também tem que ser moldável. Mas, de uma maneira geral, a gente sempre apresenta, tudo que deu certo em 2020 foi isso, as nossas indicações para 2021 são essas, o que tu acha? Aí ele vai dizer, não, esquece isso aí, eu quero que vocês ajam aqui.
Esse é o papel do diretor, é o papel do administrador. Numa grande empresa, né? Às vezes vocês são quem cruza o escanteio e vai lá cabecear para fazer o gol, né? E depois tem que voltar para o gol para defender ainda, para não tomar gol. Então, análise crítica para direção é só uma forma que a gente mostra. A gente tem alguns programas, propriamente dito agora de meio ambiente, né, que é o uso racional de água, eficiência energética, reciclabilidade eficiente e o Progresso. O Progresso é de separação de resíduos. Acho que eu tenho os... legal. Então, são 4 grandes programas que a gente tem, né? Eu vou mostrar alguns resultados agora na próxima. Então, indicador de uso de água, né? O coeficiente de consumo de água, a gente mede o nosso consumo de água mês a mês. Então, a gente tem um histórico, 2017, 2019, esse dado aqui é de dezembro de 2019, né? Então, a gente tinha uma meta aí de utilizar 0,51 litros de água para cada quilo de produto. Aí a gente oscila, né? 0,64, 0,95 e tal. Então, lá no final, a gente vai saber se atendeu ou não. A nossa meta era 0,51, baseado no nosso histórico. A gente consumiu 600 ml de água para cada quilo de produto em 2017, os mesmos 600 ml para 2018, e a direção pediu que a gente atingisse aí 0,51, e a gente não atingiu, né? Infelizmente, a gente não conseguiu chegar nesse resultado. Mas, assim, demonstra uma estabilidade que vai até demonstrar dificuldade em se tornar um pouco mais restritivo, né? Uma ressalva importante é que a indústria plástica não consome água, gente, sabe? A indústria plástica só consome água porque tem pessoas lá dentro. A partir do momento que eu consiga automatizar o processo, isso aqui vai cair, né? Então, é uma indústria seca. E aí existe uma sacanagem aí da mídia, né, no sentido de que a indústria plástica consome exacerbadamente recurso hídrico. E não é verdade, gente. É muito, mas exponencialmente muito menos impactante do ponto de vista do consumo de água tu usar um copo descartável do que um copo de vidro, né? Por mais que, assim, poxa, mas provavelmente na cabeça de vocês estão olhando, mas será? Porque, infelizmente, a mídia conseguiu plantar essa semente aí, muito baseado na ignorância e depois na perpetuação da ignorância, né? Eu não tenho os dados aqui para mostrar para vocês, mas, assim, a gente consome 13 ml de água para produzir um copo de 180 ml. 180 é o tamanho dele, tá? Então, foquem nisso. 13 ml para produzir um copo. Isso, gente, desde a extração da matéria-prima, do transporte da matéria-prima, da transformação na nossa indústria, do transporte até o consumidor, do consumo na casa do consumidor e do descarte desse material, do consumo de energia para o caminhão de lixo levar até o aterro e enterrar. São 13 ml esse processo inteirinho. Lavar um copo, gente, é muito mais que 13 ml. Qualquer um de vocês sabe, tá? Então, eu não estou nem falando da extração da areia para produzir o copo de vidro, que é muito mais pesado, que consome muito mais recursos para chegar na nossa casa. Eu vou reutilizar várias vezes, mas, gente, tem um estudo de ciclo de vida, quem quiser me manda um e-mail que depois eu devolvo. É muito maior, acho que são cerca de 2 litros de água, enquanto a gente consome 13 ml de água para um copo descartável. Então, assim, sem sombra de dúvida, bota minha mão no fogo, e se alguém disser que mentira, pode dizer que foi o Renan da Copobras que falou e pode tirar a satisfação comigo. Muito melhor usar um copo descartável do que um copo de vidro. Em época de seca, gente, como a gente está vivendo hoje, guardem os copos de vidro e consumam copos descartáveis, vocês estão fazendo um bem para a natureza, principalmente localmente, né? Então, além de fomentar a indústria da região, vai estar fazendo um bem para o meio ambiente. Mas vamos lá, tirando a fase emocionada do discurso, voltamos à fase racional. Eficiência energética, gente. Energia, a gente consome energia pra caramba, energia é um desafio para a gente, né? Mas ainda estamos falando aqui de 1,2 kW para cada quilo de produto. Tem várias empresas que consomem mais. Há uma estabilidade, há uma perenidade, e a gente, né, tinha uma meta de alcançar 1,12 ali no ano de 2019. E aqui não está trazendo a média de 2019, não está. Não sei se a gente alcançou. É provável que não, porque a gente nunca ficou abaixo de 1,12. Só aqui ficou abaixo de 1,12, aqui bateu na trave. Então não alcançamos, não. Mas também não subimos do 1,20, que era os últimos históricos, né? Então a gente ficou bem. O desafio é muito grande, gente, porque aqui o investimento é federal. Para economizar energia, nós teríamos que gastar muito dinheiro, né? Então, se 2020 a gente tinha programado gastar, não vai mais, né? A pandemia matou qualquer planejamento que a gente tinha. Mas é um aspecto ambiental relevante, tá? O consumo de energia. Um dado interessante, gente, cerca de 60% da energia do município de São Lugero vai para a Copobras, né? Então, fazendo uma analogia breve, a Copobras consome o suficiente a uma cidade de 15 mil habitantes, né? Então, só para vocês terem noção, assim,
Se a Copobras sair dali hoje, né, 50% a menos de energia que São Digero vai consumir, né? Ou a Copobras poderia ter 15 mil habitantes dentro dela, proporcionalmente falando, né? Destinação de resíduos, isso aqui a gente evoluiu muito em 2019, gente, muito. A gente tinha um gap, a gente tinha uns 5% de resíduo que a gente mandava para aterro, e isso nos incomodava bastante. A gente fez um puta trabalho em 2019 e a gente conseguiu zerar esse indicador. Gente, acabei de perceber uma coisa, vou fazer uma correção aqui. Esse gráfico e os outros dois que a gente está vendo é 2018, tá? Então, esse mês a mês aqui que a gente está vendo, ele está representado por essa média aqui de 2018. Ó. Tanto que o dado de rescalabilidade que a gente evoluiu não está aqui. Né? Então, corrigido isso, vamos entender. Em 2017, 95% do nosso resíduo foi para reciclagem. Aquilo que eu gerei dentro das empresas, né, aqui em São Digero, eu mandei 95% para reciclagem. Virou um novo produto. Papel, o plástico, o metal e assim por diante. E os 5% eu não conseguia mandar para reciclagem, ia para aterro. O que é o aterro? Alguém abre uma vala no chão, joga lá dentro e tapa. É isso que acontece com o nosso resíduo domiciliar, tá? Então, basicamente é isso. Algum comentário aí? Eu não sei se eu ouvi alguém falando alguma coisa. Uma coisa berra, Renan, eu ouço, tá? Então, assim, 95% vai para reciclagem, 5% vai para aterro. Em 2018, a gente tinha 6% ainda que ia para aterro. Isso aqui dizia muito respeito às estopas, resíduo de banheiro, resíduo de refeitório, né, e assim por diante. A gente evoluiu muito, gente, em 2019, e assim, a gente conseguiu primeiro destinar grande parte a algumas indústrias de reciclagem, né, e o 3 ou 4% que sobrou, que basicamente eram os estopas, a gente começou a enviar para uma cimenteira lá de Curitiba para eles queimarem, né, e gerar energia. É o que se chama de reciclagem energética. Aqui há um investimento, tá? É doído para mim demais isso, mas eu entendo, assim, tipo, se a gente gastava R$500 por tonelada para mandar lá para Joinville para enterrar, hoje a gente gasta R$1.000 e poucos por tonelada para mandar para a cimenteira e eles queimarem, fora que o custo de transporte é mais alto. Então, assim, eu estou mandando um combustível para alguém e ainda tenho que pagar o dobro do valor e com incremento de custo logístico. Isso porque a cimenteira tem uns controles desafiosos no que diz respeito à emissão atmosférica. Né? Então, assim, a cimenteira até aceita, mas tem que pagar muito mais caro que para aterro. Como o nosso objetivo não era economizar dinheiro e sim alcançar o índice de rescalabilidade de 100%, a gente, né, abriu mão do fator econômico, né, em virtude do fator ambiental, e hoje, né, de boca cheia, posso afirmar para vocês que 100% do resíduo da Copobras nada mais vai para um aterro, nada mais se abre uma vala para enterrar, tudo vai para reciclagem, tudo, né, e a grande parte reciclagem locais, então está gerando imposto para o município, está gerando emprego, está gerando produtos que vão para o mercado, que vão gerar um novo ciclo, enfim. Então a questão social atrelada à riscabilidade é muito importante. Então, até por isso, foi um dos fatores aí de a gente, né, buscar esse não mais enviar para aterro. Isso sim é um problema de meio ambiente da indústria plástica, tá? A geração de resíduos. E o Progress, que é o último programa que eu falei lá para vocês, né, diz respeito à qualidade da separação de resíduo. Então, mensalmente, a gente vai lá, setor por setor, verificando se cada um está fazendo bem a sua separação de resíduo. Então, aqui, está vendo aqui, laminação, prensa, unidade de tinta, laboratório, tal, todo mundo estava separando bem. Quando a gente chegou no corte de solda, manutenção, tal, tinha alguma mistura, né, dos mais variados tipos, mas eram misturas que não eram aceitáveis, uma estopa na lixeira de metal ou algo semelhante. Campanhas ambientais, a gente tem muita campanha, gente. Esse ano não tem mais nada aí por causa dessa pandemia, mas um dia volta. PET, óleo a gente recebe PET, na embalagem PET, óleo usado e manda para reciclagem. Atitudes sustentáveis, né, que é esse folderzinho aqui que a gente fez na época com os funcionários. A gente foi fazendo entrevista com o que eles faziam de sustentável e depois geramos, né, um livrinho com essas ações. Eram ações amadoras, sabe? Um exemplo assim bem cômico. O que tu faz para ajudar o meio ambiente? Eu faço xixi no banho. Beleza, fechou. É uma ação que a gente colocou lá e depois distribuiu para todo mundo para plurizar, para massificar essas ações que até então eram individuais. Depois teve o meio ambiente, somos todos responsáveis, acho que foi em 2012. Né, quem articulou, quem catalisou tudo isso foi a Valdirene. Eu acho que a Valdirene ainda é gerente de RH e da Unibab, se não me engano. Tenho certeza, mas acho que é.
ela era muito boa nisso. Então, aí o que a gente fez? A gente chamou as escolas, crianças já acho que até 7 anos, e elas tinham que desenhar desenhos relacionados ao meio ambiente. Aí depois a gente escolheu os 12 melhores, e aqui eu falo melhores entre aspas, porque desenho de criança de escolher melhor parece uma sacanagem, né? Porque nós não estava analisando qualidade estética, e sim a mensagem, de uma forma geral. Então a gente disse que a gente escolheu os 12 destaques. E esses 12 destaques viraram um calendário do próximo ano que a gente distribuiu. A gente botou esses desenhos, foram impressos no calendário, né? E os 12, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, né? Produzimos esse calendário e distribuímos aí para stakeholders, né? Clientes e assim por diante. Gincana Ambiental nem é da minha época, acho que é 2009, né? O pessoal encheu a faia ali, que é a Associação da Copobras, eram 4 finais de semana, um mês inteiro, todo final de semana tinha um desafio. Por exemplo, o primeiro final de semana foi de limpar as beiras de rio, coletar todos os resíduos, né? E depois nos terrenos rurais, e assim por diante. Gente, acabaram com o resíduo largado em terreno baldio da cidade, teve até uma condição social, assim, na época já existiam catadores, por mais que poucos, e eles ficaram extremamente chateados porque eles não acharam mais nada para reciclar, né? Então, era uma solução que virou um problema sobre a esfera social, né? Aí, o que a gente fez, né? A gente pegou toda a renda que a venda desses resíduos gerou e doou para eles, né? Então, não é da minha época, né? Mas faço questão de dizer, até para demonstrar que a questão ambiental na Copobras nasceu muito antes, né, da gente que está ali hoje, e assim por diante. Aprendendo a reciclar, uma parceria com as rádios, né, dando dicas de reciclagem. Flash Mob, esse foi mó legal, assim, então esse daqui foi articulado aí pelo Patrick, que foi um aluno da Ambiental, da Unibase. Então, o que a gente fez? A gente largou um copinho na frente de uma lixeira de plástico, né, e ficou filmando de longe, assim, para verificar quando que alguém iria pegar esse copinho e botar na lixeira de plástico, né, porque estava no chão. E num primeiro momento foi constrangedor, porque, poxa, a gente ficou uns 10 minutos, passava 20 pessoas ali, ninguém catava aquele copinho e botava na lixeira. Tinha gente que chutava ele sem querer e nem olhava para baixo, né, para demonstrar a importância que isso tinha para a gente na época, né. Hoje não seria assim. Mas levou ali quase 15 minutos até que um ser abençoado pegou esse copinho e botou na lixeira de plástico. Aí a gente estava com várias câmeras filmando, né. E daí todo mundo saiu berrando, ei, aplaudindo e tal, e o cara não sabia se saía correndo, se chorava, o que acontecia, o que estava acontecendo, né? Mas aí parabenizamos ele e tal, mas a gente estava medindo realmente qual era a nossa maturidade nesse assunto, né? Por mais que demorou 15 minutos, foi satisfatório e tenho certeza mais absoluta que se nós fizesse hoje, eu arrisco dizer, R$ 100 contra 10 aí, que não levaria 5 minutos. A gente não fez, então fica só no pensamento. Dia do meio ambiente, dia da árvore, dia da água, né? A Joélia começou falando aí, estamos iniciando uma semana de meio ambiente, o que a gente fez esse ano? Poxa, nada, gente, né? A gente vai fazer informativos, assim, mas de ação prática, concreta, infelizmente a gente não conseguiu fazer. Primeiro, porque não pode ter aglomeração. Segundo, porque a gente está com uma estrutura reduzida, a gente teve muitas demissões. Terceiro, porque a gente teve contrato e jornada de trabalho diminuído também. Então, olha, é um ano que a gente quer esquecer, mas todos os outros foram emblemáticos para a gente. Responsabilidade social, acho que eu estou quase terminando, tá, gente? Não se apavorem. A gente tem muita ação de responsabilidade social, né, no que diz respeito a alimentos e brinquedos e agasalho. A gente até teve uma reunião semana passada no Comitê de Crise para verificar se nós faríamos ou não a campanha do agasalho, porque agora a pandemia nos impõe mais esse desafio. Tá, gente, a gente vai aceitar a roupa do pessoal aqui dentro, essa roupa pode estar contaminada, alguém vai ter que manusear essas roupas, vai ter que separar, vai ter que ensacar, depois vai ter que distribuir. Nessa distribuição, se a gente tiver roupa contaminada, o que a gente faz? Então, poxa, mudou tudo a nossa forma de pensar a pandemia, a gente tem um comitê de crise para tratar isso, né? Pouco na esfera ambiental, obviamente, mas assim, até esse assunto já respingou lá dentro do comitê de crise. Se atiçou a curiosidade, a nossa decisão foi em conversar com o corpo de bombeiro para verificar se a gente pode impedir para entregar lá no bombeiro, porque o bombeiro está fazendo campanha do agasalho. E tem gente passando frio, gente. Então a gente fica nessa contradição social e de saúde, né? Então é provável que a gente faça aí por intermédio do corpo de bombeiro de São José. Alguns resultados das campanhas ambientais, né? Isso dado de, acho que era 2018, gente. Não, esse é do ano passado. Essa informação eu corrigi. A gente arrecadou cerca de 23 mil quilos de óleo usado. É coisa pra caramba, gente. Vocês devem lembrar um slogan aí que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros d'água. Então, olha quantos litros de água que possivelmente a gente deixou de contaminar.
A gente já arrecadou cerca de 10 mil quilos de garrafa PET. Agasalho eram 266 mil roupas, isso não só São Gero, aqui um comentário importante, todas as unidades do Brasil, tá? Brinquedos, cerca de 20 mil unidades, e alimentos, cerca de 14 toneladas de alimento. Aqui é uma geralzinha, né? Vamos refazer isso só para a gente lembrar. Fase de planejamento, a gente vê política, aspecto, legislação, programa e coisa e tal. A execução é a parte mais difícil, né, onde a gente treina todo mundo, a gente implementa tudo que a gente planejou, depois alguém vai auditando na fase de verificação, verificando o que deu certo e o que deu errado, e por último a gente faz ajustes, né, que é o plano de ação com algumas metodologias. Esse slide ficou perdido aqui. Mas, enfim, os novos rumos, né? A gente tem uma certificação que agora já está na nova versão da norma, que é a 2015, mas as empresas tinham até, se não me engano, 2019 para migrar, a gente migrou em 2017. Esses desafios, grande parte já foram transpassados, né? Eu acho que o que ainda está muito forte é a perspectiva de ciclo de vida, né? A norma de 2015, ele trouxe algo super importante que diz respeito ao seguinte: antes a gestão ambiental era muito focada na minha casa. O que eu faço da entrada da matéria-prima à saída do produto? Né? Então, não, eu controlo resíduo, eu controlo energia. A maioria das nossas ações eram voltadas realmente à produção. E hoje a norma já exige que tu tenha uma perspectiva de ciclo de vida. Ele ainda está light, né? Ele só está dizendo, ó, pensa no ciclo de vida. Então, daqui a pouco ele vai dizer, age no ciclo de vida. Então, agora ele está dizendo para a gente, né, influenciar quem a gente pode e controlar quem a gente pode. Né? Então, sei lá, por exemplo, o mercado dispõe de 2 tipos de tintas, a tinta orgânica e a tinta base solvente. Então, ele está dizendo para mim olhar isso. Olha, vocês têm que avaliar qual tinta vocês vão comprar. Né? Eu vou comprar a base solvente porque é mais barata. Eu vou ter que me justificar por que eu não usei a outra que é ambientalmente melhor. É claro, né, gente, que eventualmente eu posso ter que utilizar a mais barata, nem sempre eu vou utilizar a mais cara porque ambientalmente é melhor. Isso é uma questão de tempo, né? A energia solar há 10 anos atrás ninguém botava, a energia solar hoje está de graça. Então isso entra no assunto. Mas é o mais difícil, assim. Mas o mais difícil não é antes, né? Antes da Copobright, é depois. Porque antes eu ainda controlo, eu tenho a opção de comprar a tinta base solvente ou a tinta orgânica. É uma opção só minha. Agora, depois que o produto sai, gente, eu não controlo mais nada. Eu botei o produto no mercado, dali para frente, eu não tenho mais o que fazer com aquele produto. Eu não tenho mais o que fazer sobre aquele produto. Eu tenho que influenciar o consumidor para que ele separe, bote numa lata de lixeira correta, para que isso não vá parar no aterro. Porque se isso for parar no aterro, alguém vai chegar algum dia e vai perguntar por que esse copo da Copobright está no aterro. E aí é o grande desafio, né? Porque eu não controlo, gente, né? Não controlo mesmo. Eu tenho que garantir que o cara coloque isso na reciclagem, mas é uma decisão única e individual das pessoas, né? E assim, grande parte das cidades não tem coleta seletiva. E tenho certeza que é desculpa de muitos de vocês. Eu não separo o resíduo porque a cidade não recolhe separado. Né, gente, isso aí é passado, gente. Lá dentro do aterro tem alguém que vai pegar o que é material bom, né? Por mais que isso talvez seja daqui a alguns anos, a necessidade de separação de resíduo, ela é atual, ela não é para quando a cidade implementar o sistema de separação, de coleta seletiva. Mas, enfim, assim, resumindo, para efeito de administração, esse é o pior desafio que a gente está tendo hoje, porque a gente tem que influenciar o consumidor. A gente tenta, mas nem sempre consegue. Eu acho que esse é o penúltimo slide. Quais os principais benefícios da gestão ambiental? Eu diria que é economia financeira, já começamos dizendo isso, né? Economizar recurso ambiental é economizar dinheiro, então ele se paga, com certeza se paga, na grande maioria dos casos, tu investir em meio ambiente é realmente investimento, não é despesa e não é consumo. O marketing aqui ele está até itálico, porque eu não sei se, na verdade é porque é uma palavra estrangeira, mas assim, a gente já não sabe mais até que ponto que o marketing ambiental é legal, assim. Estou plantando árvores, aí alguém olha e não faz mais do que obrigação, né? Então tem que ter um certo cuidado. Antes tudo poderia ser marketingizado, hoje já não mais. A gente, fazendo gestão ambiental, a gente atinge o público variado e específico, né? Hoje eu tenho 20% de parcela de consumidores que não querem um simples copo descartável, eles querem o melhor copo descartável, eles querem o copo descartável ambientalmente correto, então tu atinge esse 20%, e 20% no mercado concorrido é muito. Aí entra aqui a palavra diferencial, está com ponto de interrogação, né, justamente para se questionar se é um diferencial gestão ambiental ou não, porque já está virando padrão.
É que nem faculdade, gente. Há 30 anos atrás, faculdade era diferencial. Quem saía da faculdade saía empregado. Hoje já meio que talvez seja um padrão, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo. Aporte de recurso financeiro, ninguém consegue financiamento sem licença ambiental, né? E a licença ambiental, claro, não é o todo da gestão ambiental, mas é parte dela. Então, isso é uma simplicidade, gente. Não dá para ir para o mercado financeiro se não tiver um sistema de gestão ambiental que nos garanta, né, uma idoneidade ambiental. A gente responde questionário de bancos, olha, quase que semanalmente, né? Sempre tem algum banco querendo saber o que a gente faz pela questão ambiental para saber se continua sendo parceiro nosso ou se vai largar a gente, né? Porque, como eu disse, responsabilidade compartilhada. Se eu não bancar um prejuízo ambiental, eles vão ter que bancar. Conforto jurídico. Em tempos modernos, não tem nada mais prazeroso que deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Então, quando tu sabe que a tua empresa polui, por mais frio e psicopata que tu seja, em algum momento isso vai pesar. Eu me recordo de um dos diretores da empresa que chegou e disse assim, faz tempo, não é da minha época, né, mas ele contando para nós, porra, quase perdi o mundo, assim, meu filho veio chorando do colégio, chorando, que nem conseguia falar. A hora que ele conseguiu falar, eu disse, filho, por que tá chorando, meu filho? Ele disse, porque o pai trabalha numa empresa de plástico e o plástico está poluindo o mundo e não sei o quê. Então, assim, ele disse, puta, ele pensou 2 vezes se ele deveria continuar nisso ou não. Né? Então, entra o conforto jurídico, mas entra principalmente o conforto psicológico. Né? A gente tem que saber que está fazendo bem, porque senão a gente adoece de dentro para fora. Satisfação dos stakeholders, né? Já falei, a comunidade, os clientes, todo mundo quer saber se nós estamos fazendo mal para o meio ambiente ou não. O alvo sempre é a sustentabilidade, primeiro econômica, gente. A gente tem que ter essa clareza. Nenhum negócio vai investir em meio ambiente se não tiver sustentabilidade econômica. Então, a primeira tem que ser econômica, né? E social e ambiental. Mas, assim, gente, se está apertado, procurem economizar em recursos ambientais, vocês vão economizar dinheiro. Né? A cervejeira que, às vezes, a gente... eu vou desligar durante a semana. É economia de recurso ambiental, mas ninguém fez isso por economia de recurso ambiental, fez isso para economizar dinheiro, mas por consequência a gente não sabe qual foi o objetivo, se foi financeiro ou ambiental, mas um é consequência do outro, diminui no ambiental e resolve econômico, ou diminui no econômico e resolve no ambiental, tá casado, gente, isso é muito legal. Mas eu acho assim, para trazer um resumo muito breve, deixa eu só ter certeza aqui, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Tá. É porque meu fone aqui tocou que estava acabando a bateria, eu disse, caramba. Mas enfim, vamos lá. Estamos terminando, acho que é o penúltimo slide mesmo. O que o administrador deve saber? Aqui vocês podem dar print, bater foto, que eu acho que é o especial aí de tudo que eu falei até agora. Primeira coisa, licenciamentos, né? Então, nenhuma empresa hoje trabalha sem licenciamento. Mas eu sou só um comércio. Então, vai no órgão ambiental e pega lá uma declaração de dispensa de licenciamento. Vocês têm que ter esse documento, que daí é a razão documental de que vocês não são licenciados, né? Qualquer banco ou qualquer stakeholder vai ser agraciado por isso. Os principais aspectos ambientais, gente, entendo, eu estou numa indústria química, então efluente é um problema. Não, eu estou numa indústria plástica, então energia é um problema. Então, vocês têm que saber quais são os principais aspectos ambientais da atividade, né? E exijam de alguém um plano de ação, né? O 5W2H. É o quem, como, quando, por quê, quanto custa, tal. Então, assim, eu tenho esse problema, tá? Então, ô especialista, me faz um plano de ação de como eu melhorar isso, de como eu resolver isso. Então, acho que isso é importante. Aqui já entra na fase de melhoria, né? Licenciamento é básico. Aspectos ambientais já é a melhoria e redução de custo. Indicadores de eficiência e suas ações, se estamos aí, né? Como que eu estou consumindo água, como que eu estou conseguindo energia, e o que está sendo feito para reduzir esse consumo, né? Pelo efeito econômico que seja, mas que seja. Conformidade legal, a gente na Copobras tem assim cerca de 140 legislações aplicáveis só de meio ambiente. Então eu tenho um rol de legislações que eu tenho lá fazendo um cheque dizendo quais que eu atendo, quais que eu não atendo. Né? E daqui a pouco um diretor, um acionista não sabe de uma legislação que não está sendo atendida e a hora que ele descobre já é tarde, então o ambiental está feito. E o próximo slide eu acho que é muito bem elucidatório. Expectativas da comunidade. Eu tenho um professor que dizia assim, comunidade que não quer empresa, é empresa que sai. É difícil. Quando os caras se juntam com o Ministério Público, olha, provavelmente a gente vai ter que sair. Então, antes de implementar uma atividade, gente, avaliem o plano diretor, avaliem a expectativa da comunidade, quantos empregos vocês vão gerar, o quão bons vocês vão ser, se vai gerar ruído naquele local, se a empresa vai ter algum odor.
Gente, eu já vi empresa por turno de couro, de ter que sair da onde ela está. Eu tenho um colega que é de um frigorífico gigante, gente. Ele disse, Renan, eu tenho muito problema com odor. Eu não sei mais o que fazer. Ele chamou um japonesinho aí que pagou o olho da cara para os caras ir lá fazer um laudo de odores, que é uma coisa extremamente cara, quase ninguém faz, assim, para tentar convencer a comunidade de que eles, né, não estão prejudicando, mas é difícil. Tem que entender aonde vocês vão se instalar. Existe uma empresa de carvão, de Criciúma, eu trabalhei no EIA-RIMA, o cara já estava no EIA-RIMA, ele já tinha gasto mais de 300 mil só de estudo, e ele não conseguia implementar a atividade porque a comunidade não queria. E eu saí da faculdade, eu fiquei 2, 3 anos trabalhando lá numa empresa que fez o EIA-RIMA, e quando eu saí de lá ele ainda não tinha implementado. Eu nunca fui atrás para saber, assim, mas bobear até hoje ele não implementou a atividade. E só de estudo ambiental ele tinha gasto já uns 300 mil reais. Então olha o tamanho do negócio. Quem vai preso, gente? Eu acho que isso aqui resume tudo. Né? Existe uma responsabilidade civil criminal e o próximo slide vai elucidar tudo isso, tá? Mas é uma pergunta super importante. Lei de crimes ambientais, gente, artigo 2º, lei de 98, tá? Antes disso, tu se excusava de alguma coisa, agora não mais. Artigo 2º, quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estes combinadas, né? Na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, um membro de conselho e de órgão técnico, auditor, o gerente, o preposto e tal. Uma vez numa palestra com a Fátima, né, a antiga Fátima, atual IMA, a gente foi numa palestra. Bom, enfim, a pergunta que eu fiz para o procurador do órgão ambiental foi: poxa, eu tenho um projeto de recuperação de área degradada, mas o cara não está seguindo, ele tinha um cronograma, ele tinha que fazer isso e não fez. Mas eu não tenho o que fazer, pô, o cara é o dono do negócio, eu já disse o que tinha que fazer e o cara não faz. Né? O que eu faço? Eles mandam uma carta com aviso de recebimento, estipulando um cronograma novo e vira as costas e vai embora. Vai preso quem tem poder de mando. É quem disse sim ou quem disse não. E não importa, gente, pode até diminuir, mas não importa se foi na negligência ou na omissão. Puta, eu não sabia disso. Não importa. Puta, eu sabia, mas não agi. Piora um pouquinho, mas não importa nada. Sabe? Então, assim, gente, a ignorância é o pior aliado de qualquer administrador. O pior, mas de certeza, assim, ó. Então, estejam bem assessorados. Chamem alguém que critique o negócio de vocês. Trabalhem com o advogado do diabo, aquele cara que só diz o que está errado. Eu adoro gente que acha defeito, sabe? Então, claro, né, eu estou exagerando, mas assim, para vocês entenderem que realmente é o administrador que vai preso. Pesquisem, na hora que terminar isso aqui, quem foi preso lá na barragem da Samarco, né? Nem lembro agora, aquela que já faz uns 3 anos. Os engenheiros ficaram presos uma semana, gente. Administrador, diretor e gerente, se bobear, estão presos até hoje. É claro que existe, né, todo um rol aí que a própria lei traz, mas enfim, assim, eu brinco com o meu diretor, eu rapidinho estou de volta, eu depois vou levar cigarro e marmita para ti na cadeia. Né? Então, enfim, assim, eu como profissional, eu consigo me blindar, o administrador não consegue, gente, porque eu não consigo trabalhar na negligência, né? Eu sou especialista, tenho que conhecer. Mas o administrador é o pai da família. Se ele não sabia que o filho estava indo mal na escola, o problema é dele, ele tinha que saber. Né? Então, enfim, assim, é complicado. E aí, né, tem muita gente que diz, mas eu não sabia, o que eu vou fazer? Né, existe uma lei de 42, então a maioria de nós que estamos aqui conversando nasceu depois disso, então não pode dizer que não conhecia. É a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Né? Então, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, o fato de não conhecer não muda em nada. A legislação, o Código Civil brasileiro, diz que a partir do momento que tu adquiriu um título de eleitor, que é isso que te torna cidadão, te exige conhecer todas as legislações daquele país, né, no caso do Brasil. Ninguém nunca vai conhecer, então estejam bem assessorados, né, porque senão o engenheiro desvia rapidinho a culpa dele e joga, né, para quem tem o poder do mando, quem diz sim e quem diz não. Né, então isso aqui é extremamente árduo, e se nós for olhar historicamente, isso vem piorando, né, a cada vez fica mais difícil tu fugir de um crime ambiental. Então, assim, né, não, o terrorista. Não, gente, é dose de realidade mesmo. Né? Quer abrir negócio dá dinheiro, mas tem risco intrínseco. Né? A gente não consegue fugir deles. Então, no mínimo, estejam bem assessorados por um escritório, ou se for uma empresa que contratem alguém, ou mesmo uma consultoria para alguém que critiquem aquilo que estão fazendo, que levante legislação, para que vocês não durmam na ignorância e acordam, né, 6h30 da manhã com o pé na porta com a Polícia Federal. Estou exagerando? Estou exagerando, né, mas não está muito longe disso.
Eu acho que era isso, gente. Eu acho que uma última frasezinha, assim, que eu gosto demais é: nós podemos escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Não adianta. Plantou morango, colhe morango, gente. Não tem como ser diferente. No mais é isso. Deixo aqui o meu contato, né? Para caso em algum momento acharem que se eu puder ser útil para qualquer coisa, é só me chamar. E fico aberto a dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas, né? Já que eu gosto tanto de criticar, não vai ser nada mal aí se vocês me criticarem também. Então, à vontade aí, gente. Obrigado por enquanto. Pessoal, então vamos abrir agora para as perguntas, né? Vamos lá. Isso que é difícil, né, Renan? Depois de uma apresentação dessa, eu fico olhando assim, né? Porque tudo que a gente vai estudando durante o semestre de forma bem processual, tu consegue sintetizar tudo na tua apresentação aqui de uma forma maravilhosa, né? Então, por isso que eu digo que é uma oportunidade ímpar para os alunos, né? Para os acadêmicos, né? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, gente, para fazer, fiquem à vontade. Eu vou começar, Renan, perguntando sobre a questão das placas solares, né? Porque vocês consomem bastante energia, né? Já chegaram a fazer algum estudo sobre a possibilidade? Aqui em Orleans nós temos algumas empresas investindo nisso, né? De colocando placas solares para essa geração de energia mais limpa e uma redução também, né, no custo, né? Não sei se a empresa chegou a fazer algum estudo. Assim, Joélia, a nossa empresa ela tem um alto consumo energético, então a gente não teria área suficiente para produzir a energia que a gente consome. Claro que a gente poderia diminuir, né, consideravelmente a nossa demanda de energia, né, do poder público aí. Mas a indústria plástica, de uma forma geral, hoje, né, não seria plausível a implementação de energia solar a ponto, né, de ela se pagar, né, considerando payback, né, qual é o retorno do investimento. Então, claro que mais cedo ou mais tarde ele se paga, se tu tiver a área, tu vai ampliando. Mas quando a gente estiver fazendo um investimento com olhos financeiro, a indústria plástica não vai ser um bom perfil aí para implementação. Mas assim, gente, eu apelo para as residências, né? Hoje a gente tem um telhado passivo, ele está ali recebendo sol o dia inteiro e recebendo sol. Né? Energia solar, poxa, é o mesmo telhado, mas com alguma coisa que está captando, gerando energia e jogando para a rede. Né? Então, é muito fácil hoje instalar energia solar e a gente ganha das duas formas. O payback residencial tende a ser de 5 a 7 anos, né? E na indústria aí depende. Então, assim, para a gente já fez o estudo, mas até hoje não valeu a pena, assim, dado o investimento necessário e a área útil que nós teríamos para implementar esses coletores solares, né? Então, por enquanto ainda não. Mas, assim, eu conheço placas solares que produzem 300 kW de energia com 1 metro quadrado e tem placas que produzem 400. Daqui a pouco elas vão evoluir, né? A gente vai adensar essa produção de energia por metro quadrado, então daqui a pouco vai ser muito mais fácil e muito mais plausível, né? Fora que vai baratear também. Resumindo, por enquanto ainda não vale a pena. Perfeito. Professora? Pois não? Eu tenho uma colocação, também não viabiliza por questão do pagamento da demanda da energia. Aí mesmo compensando a energia, teria que pagar a demanda, aí acaba não valendo a pena, financeiramente falando. A Nadine entende bem disso, Nadine. Trabalha com energia solar, né? Isso aí, muito bom. Legal. O que poderia fazer, na verdade, é gerar uma mini usina de energia solar e daí tu vai para o Mercado Livre. Aí tu vende o que tu está gerando e não mais compra, né? Mas aí tu já mudaria o propósito. Aí tua atividade fim é produzir plástico, aí a atividade fim já vira produzir energia, né? Mas vai ter muita gente que vai ganhar dinheiro com isso, gente, né? Talvez aí a Nadine, né, se é esse o nome, sabe bem o que está falando aí, né? É uma oportunidade de mercado. Renan, eu tenho uma dúvida também em relação a... Você falou ali dos seus clientes, que até eu estava olhando ali, PepsiCo, Nestlé, os seus maiores clientes, eles exigem muito sobre essa questão de sustentabilidade da empresa Copobras, né? São os clientes maiores. E você é cliente também, a empresa Copobras é cliente. E o que vocês exigem dos seus fornecedores, dos seus principais fornecedores, assim?
Uhum. Bom, a gente, como eu falei, a gente não existe sistema certificado, né? Então, a Tractebel, só para exemplificar, a Engie, né? A antiga Tractebel de Capivari, para te fornecer carvão para eles, você é obrigado a ser certificado na ISO 14001. A gente não. O que a gente faz? A gente tem um checklist que a gente manda para o fornecedor e ele responde várias perguntas entre meio ambiente, segurança, segurança alimentar e qualidade. E ele tem que atingir uma nota mínima, que é a nota 7. Se ele não atingir essa nota 7, ele tem que gerar um plano de ação. E esse plano de ação pode ter duração máxima de 1 ano. Então, se a gente se sentir convencido, ele não atingiu nota 7, mas o plano de ação é contundente, a gente avança com esse fornecedor. Se a gente não se sentir convencido, a gente vai para outro. Aqui há um divisor de águas, né? Para cada serviço deve ter uns 10 fornecedores. Estão ouvindo, gente? Sim. Tá ótimo. Para cada fornecedor de serviço, a gente tem 10 concorrentes, né? Então, isso virou um divisor de águas, né? A gente vai lá, o preço todos têm. Qual é o diferencial que cada um tem? O cara que deu nota 6, o cara deu nota 7, aqui deu nota 9. Beleza, achei um diferencial, vai o cara da nota 9. Né? Então, assim, a gente resumindo, é um checklist que a gente faz, ele tem que responder e ter uma nota mínima ou apresentar um plano de ação. Uhum. Perfeito. Entendi. Obrigada. Vou trocar meu fone aqui. Uhum. Certo. Pessoal, alguma dúvida ou alguma colocação, algo que vocês queiram destacar, de repente, que chamou a atenção de vocês? Vou por vez, gente. Não vou conseguir entender todo mundo. É que foi muita informação, né? Eu acredito que nisso, sabe? Muita informação e é legal, como eu falei, porque a gente consegue ter essa noção, né, do que a gente está estudando de forma processual, a gente vê tudo de uma vez só, porque eu sempre falo, né, que o sistema de gestão ambiental, independente do tamanho da empresa, independente se ela vai certificar ou não, né, começa a implantar, né? Então, isso, né? Porque quando a gente vê algo já, né, no tamanho, na proporção de um grupo de empresas como vocês estão hoje, né, assusta um pouco, né? Porque a gente vê toda essa estrutura, né? E a necessidade dessa organização também, né? Eu participei na semana passada, na quinta-feira da semana passada, de uma webinar de uma professora da UFSC que falava sobre contabilidade ambiental. E daí ela colocou a importância da contabilidade ambiental justamente para a gestão ambiental também como uma ferramenta, né, para o gestor ambiental também estar ali acompanhando, né, todas as receitas, as despesas, enfim, né. E nós, na gestão ambiental, a gente vai realmente procurando essas ferramentas, né, que vão nos auxiliando, né, porque a gente vê que o processo é um processo gigantesco, né? Mas quanto mais informação, quanto mais controle tu tiver desse processo, menos chance de errar tu vai ter, né? E também eu acredito que o planejamento, né? Aquilo que tu falou, né? Da empresa que pegou fogo, quanto tempo vocês tiveram aí para retomar as atividades, né? E atender os clientes de vocês, né? Então, planejamento é tudo, né? Nós temos o péssimo hábito de não planejar, principalmente quando nós temos uma empresa pequena. Isso não é bom. A última pergunta que eu tenho para te fazer aqui, ela sai um pouquinho dessa parte da gestão ambiental, mas vem justamente para essa parte, né, do planejamento. Eu gostaria que, se tu pudesse falar, né, quais são as ações que a empresa precisou implementar, né, no planejamento estratégico, principalmente, né, com essa questão da pandemia, sabe? A minha dúvida é assim, né? A minha pergunta, né? Por exemplo, né? Quando estavam aliás, né? Do que estava acontecendo na China, quando a Organização Mundial da Saúde ainda não havia colocado como pandemia, né? Eu lembro que eu assistia isso com receio, né, do impacto que isso teria na economia, isso só pensando que isso ainda seria só lá na China, né?
Mas eu pergunto dessa forma, né? Uma empresa do porte de vocês, né? Quando começou a se falar sobre isso lá na China, vocês já começaram a se antenar aqui? Já começaram a pensar? Ou quando veio a questão da pandemia, que a empresa precisou, né, se reorganizar, enfim? Como é que foi esse processo, né? Eu tenho essa curiosidade, porque eu acompanho as pequenas empresas, os comércios, né? E como está sendo complexo, né, essa reestruturação, essa adaptação, porque nós não temos um plano de governo, por exemplo, né, que dá uma estrutura, né, econômica, um equilíbrio econômico, estão tendo que se reinventar sozinhas, né? Eu gostaria de ouvir de ti como é que foi aí. Bom, Joélia, assim, primeiro respondendo secamente, a gente não estava preparado. Né? Como empresa não estávamos preparados, como país não estávamos preparados, a gente não esperou que seria tão agressivo. E até porque na China não foi tão agressivo quanto está sendo aqui, como foi na Europa, como foi nos Estados Unidos, no sentido de infectados e mortos, sem discutir a questão de subnotificações ou não, né? Mas, assim, foi muito engraçado, porque nós estávamos no workshop, né, onde veio os gerentes de todas as plantas, ficamos uma semana aqui, aí a gente faz vários treinamentos, várias apresentações e, né, planejamento, o que vai ser 2020 e tal. E foi muito engraçado, porque esse workshop, ele começou na quarta-feira, o pessoal já estava aqui antes, mas era quarta, quinta e sexta. A gente começou quarta, fez a apresentação, começou quinta, estava fazendo apresentações. No meio da tarde, quinta-feira, a gente começou a falar do coronavírus. Isso eu me lembro certinho, foi na semana antes do dia 16 de março ali, então foi na semana do dia 9 de março. A gente estava conversando a falar do coronavírus. Quando chegou de quinta para sexta, a gente chegou sexta-feira e disse, gente, cancela tudo, nós vamos falar só de coronavírus. E nós ficamos a sexta-feira inteira, que era ali, portanto, dia 14 de março, se eu não me engano, ou 13, a gente ficou conversando o dia inteiro sobre isso, e na semana seguinte foi o caos. Aí começou lockdown, entre aspas, né, os transportes parando e tudo mais, e começou por Santa Catarina, principalmente. São Paulo e Rio apanharam, mas Santa Catarina se antecipou muito em relação às ações, né, tanto que hoje a gente está relativamente mais confortável que o resto do país, mas assim, sendo sucinto, Joel, a gente não estava preparado para isso, o nosso planejamento não alcançou isso. A gente tinha um pouco de preocupação com a oscilação de dólar em função da matéria-prima, mas a gente não imaginou que seria tão pesado. Apesar de que, assim, a gente sempre tem que enxergar numa crise oportunidades. Eu tenho um colega que sempre fala, a pandemia vai fazer o dinheiro trocar de mão. Então, vai ter muita gente rico que vai quebrar e vai ter muita gente que não tinha nada e vai enriquecer. Né? Então, só que a gente aprendeu durante. Né? Num primeiro momento, o que a gente pensou? A gente tem que pensar fluxo de caixa, a gente tem que manter o dinheiro entrando e saindo, a gente não pode parar as operações. Aí a gente focou tudo nisso, né? Quais são os produtos mais rentáveis, a gente tem que vender isso, a gente tem que valorizar isso, aonde que a gente vai perder. Então, resumindo, em copo a gente perdeu muito consumo, porque a gente não tem mais feiras, não tem mais show, não tem mais teatro, não tem cinema, não tem mais nada, né? O grande consumo de copo descartável era onde havia aglomerações de pessoas, e isso foi um baque muito forte. Se nós vivêssemos só do copo, a gente não teria sobrevivido, como outras grandes empresas não vão sobreviver, infelizmente. Não falo isso de maneira alguma feliz, falo com muito triste pensar isso. Agora, o lado cheio do copo, não quis falar do copo que a gente produz, né? Porque tem aquela expressão, tu olha o copo meio cheio, tem gente que olha tá meio cheio, tem gente que olha tá meio vazio. O lado meio cheio desse copo é que a gente tem uma oportunidade de mudar a imagem do plástico aí, porque o plástico ele sempre foi um aliado da questão sanitária, né? Principalmente o descartável. Então, hoje, né? 3 meses atrás, se nós falássemos, né, em substituir um copo reutilizável por um descartável, seria uma aberração. Hoje já faz um pouco mais de sentido. Então, talvez seja um mercado que se aqueça aí num futuro breve, né, por perder essa razão de vilão do planeta, porque agora ficou muito claro que o vilão do planeta somos nós e não o produto que a gente consome, né? A gente começou a ver máscaras aí largadas para tudo que é lugar e, né, é um plástico. Agora, o problema não é o plástico é o material. Né, é o ser humano que consumiu e não, né, descartou de uma forma boa. Então, assim, Joel, a gente continua apanhando, a gente não tinha um planejamento que abraçava isso, né, em contrapartida, por sorte, não mais que isso, a embalagem flexível, que é o nosso outro ramo, continua em alta e cada vez mais, né, assim, o forte é pet food, né, a gente tem um gerente lá que fala, as pessoas se isolaram, e muitas das pessoas que se isolaram adquiriram um animal doméstico, né, por
questão psicológica mesmo, né, de não se sentir tão só, e por isso aumentou o consumo de produtos, né, alimentícios animais e tal. Então, essa foi a contrapartida que a gente teve que nos balanceou. O fato de ter uma pluralização de negócio nos permitiu contrabalancear a balança. Né, mas foi pesado demais, continua sendo, né, ainda é muito árduo. A gente tem plantas em estados que estão passando por ainda muita turbulência. São Paulo ainda está muito ruim, a gente teve interdições na planta de Minas Gerais, a gente teve problemas na planta de Manaus está lá no platô da curva, começa a melhorar daqui para baixo, mas a gente parou as atividades por um tempo na planta de Manaus, e não só pela pandemia, e sim pelo baixo consumo. A gente fez desligamentos em massa, infelizmente, porque isso por uma questão estratégica, isso é super legal para administradores. Assim. A gente podia suspender contrato por 60 dias, e isso nos permitia, né, ficar em stand-by por 60 dias, mas a gente ainda teria 30% de custo do salário dessas pessoas. E daí depois a gente teria que reabsorver elas. Só que a gente não acredita que em 60 dias vai estar melhor. Então, daqui a 60 dias a gente teria que praticar o desligamento. E desligar a gente é caro pra caramba, vocês sabem melhor que eu, né? Tem todo um contexto envolvido, contexto financeiro mesmo, FGTS, multa de FGTS, aquela coisa toda, né? Então, assim, a gente teve que tomar a decisão do desligamento, e a gente conta com a bênção que esse mercado melhore de 4 a 6 meses, que o pessoal vai estar nesse seguro-desemprego, e ali, final do ano, queira Deus, porque não tem como a gente apelar para outra força, que a gente retome a naturalidade, e o mercado se aqueça e a gente volte a empregar. Né? Mas, assim, com muita sinceridade, não é o nosso tamanho que nos preparou. Né? A gente vê muitas outras grandes empresas que também não tiveram esse preparo, e sem querer terceirizar qualquer responsabilidade, a OMS deveria ter nos alertado antes, deveria ter tocado o terror lá em fevereiro já, porque em fevereiro já corria aqui, né, que isso ia acontecer. E a China está acostumada a controlar, entre aspas, gripes, né, ano após ano, eles usam máscara todo o inverno e tal, então eles rapidamente conseguiram controlar algo que para os países do Ocidente, do Ocidente ia ser muito difícil. Né, tanto que a gente decidiu usar máscara aí faz 1 mês e meio, né? E por quê? Porque a China falou, olha, tudo que a gente faz de muito bem feito é utilizar máscara. Até isso a gente demorou, né, para cair na cultura, e até isso hoje a gente continua vendo pessoas que não estão utilizando máscara. A gente não vai utilizar máscara para o resto da vida, mas tem que utilizar. Então, assim, acho que falta ainda um pouco de individualização de culpa para que a gente consiga aí antecipar o fim dessa pandemia. Mas, voltando à pergunta inicial, infelizmente, a gente não estava preparado para tudo isso, não, Joélia. A gente apanhou, continua apanhando, e tomara que a gente tenha resiliência o suficiente para voltar ao estado natural assim que tudo isso passar. Mas já deixou cicatrizes, né? Então, enfim. Mas, em contrapartida, a gente está muito mais preparado por uma próxima pandemia, se Deus quiser não vai haver, mas assim, né? A gente sempre está mais preparado depois que a gente passa uma vez. Mas, estrategicamente, a gente não conseguiu vislumbrar esse cenário. Eu ia mesmo falar essa palavra da resiliência, que é a capacidade que, eu não sei se é a herança do seu Aloísio, ou sei lá, acompanha, né, a empresa, né, essa questão da resiliência, né, essa capacidade rápida, né, de se moldar ou de se reinventar no mercado também, né. É importante. E essa questão da pandemia foi legal, isso que tu colocou, porque realmente, né, a gente planeja aquilo que a gente consegue imaginar, né, a longo prazo, né, mas essa questão da saúde, infelizmente, nós não estávamos imaginando, né, isso é cruel. Pessoal, mais alguma pergunta para o Renan? Não vou deixar ele descansar, né? Que ele já deve estar cansado aqui, está aí 2 horas falando já, né? É isso, pessoal. Renan, então, muito obrigado, né? Eu agradeço imensamente a tua participação, né? A tua disponibilidade de estar aqui hoje conosco, tá certo? Eu não tenho nem como, né? Dizer palavras aqui para agradecer, né, a tua disponibilidade sempre, tá? E muito obrigado, né, de coração, né? Receba aí um abraço carinhoso, né? E que tu continue sendo esse profissional maravilhoso que tu é, né? E eu vou só aqui continuo acompanhando teu sucesso aí, tá certo? Um abração. Pessoal, pode falar.
Joélia, obrigado a todos que estão ouvindo, né? É sempre mais gostoso pessoalmente, mas isso vai passar e no próximo ano, próximo semestre, a gente vai estar juntos novamente. E agradeço o convite, né? Então, dentro da minha disponibilidade, peço desculpa não ter podido participar na semana passada, mas dentro do que eu puder, com certeza estarei sempre à disposição. Muito sucesso a essa galera aí que está se formando em breve, né? Para ti também, Joélia, e bola para frente aí. Vamos terminar com aquela frasezinha: isso tudo vai passar. Isso é verdade. Muito obrigada, tá? Um abração, Renan. Tudo de bom. Tá? Obrigado, Joélia. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.